Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas eu tô gravando esse vídeo para vocês poderem ver, meus alunos, para que a gente possa fazer a resolução das questões do módulo, certo? Tanto da parte de conjuntos quanto da parte de funções, beleza? Então vamos lá. Antes da gente começar a fazer uma revisãozinha aqui rápida dos assuntos, falando sobre conjuntos, o que mais cai no Enem e em vestibulares é noções a respeito dos conjuntos, noções do tipo como representar um conjunto e as operações. No caso, união, interseção, diferença e basicamente é isso. Tem uma outra que pode cair, que é esse símbolo aqui, ó, esse P. Mas quando chegar nele eu vou falar. Então vamos lá. A união, ela é o tudo de tudo. Eu vou juntar os dois elementos. Se eu tenho A união B, eu vou pegar todos os elementos do A e vou juntar em todos os elementos do B em uma coisa só, um conjunto só. Interseção é o contrário. Eu só vou pegar o que tem em comum entre os dois. E a diferença, eu vou pegar um conjunto específico, por exemplo, o A, e vou retirar dele o que ele tem em comum com o B, por exemplo. Resolvendo um pouquinho aqui das questões, a gente tem o seguinte, ó. Seja A esse conjunto, B esse, o C esse outro, o D o conjunto vazio e o E o elemento vazio, o conjunto F 3, determine todas essas funções, todas essas operações com conjuntos. No item A, a gente tem só união. União eu vou basicamente juntar os dois conjuntos. No caso, o que, é que vai acontecer aqui? No A, por exemplo, a gente tem 1 e 5. No B também tem, ó, aqui no final, 1 e 5. Como já está citado no A, eu não preciso repetir esses elementos. Então, quando eu juntar os dois, eu não vou ter que escrever duas vezes, porque 1 e 5 é o mesmo elemento nos dois conjuntos. Se eu repetisse, eu estaria contando a mais, e não precisa. Beleza? Letra B é uma união de três conjuntos ao mesmo tempo. Letra C, interseções. Letra D, interseção também. Vou já comentar sobre ela. Mas vamos lá. Letra A. B união D. Junta tudo do B e do D. B união E, mesma coisa. E assim por diante. Letra B é a mesma coisa do item A. É só juntar tudo. Claro, sem repetir os elementos que já foram citados, né? Já na letra C, a gente tem aqui, ó, interseção, que é esse U de cabeça para baixo. O que é que tem em comum entre os conjuntos A e B? Justamente os que eu tinha citado agora há pouco. O número 1 e o número 5. Aqui eles. Já entre os conjuntos C e B, o que tem em comum entre eles é a palavra gut. Por conta disso, eles vão ser representados aqui. No caso, só gut uma vez, porque, né, não precisa repetir. C, interseção D. O D é o conjunto vazio. Ou seja, é um conjunto que não tem nenhum elemento dentro. Já o C ele tem alguns elementos dentro. Então, eles têm algo em comum? Os dois? Não tem. Por conta disso, é igual ao vazio a interseção entre os dois. Já F interseção A é basicamente 1 e 3. Prosseguindo, D interseção D. No caso aqui, pessoal, essa terminologia aqui ela é um pouquinho chatinha, mas basicamente é o conjunto D como um elemento só, que no caso é o vazio, interseção com o conjunto vazio.
A resposta para isso, pessoal, basicamente é o próprio vazio. É confuso. Mas isso aqui não tem tanta cobrança em vestibulares, tá? Então, assim, se confundir, pergunte para mim no meu particular ou nos comentários aí. E qualquer coisa, se, assim, tiver dúvida mesmo, me pergunta. Se não, vamos para frente. Mas basicamente isso daqui é só uma formalidade. Letra E é a diferença entre dois conjuntos. Então eu vou basicamente, por exemplo, A menos F, no caso, diferença entre A e F. Eu vou basicamente pegar o conjunto A e vou tirar dele o que ele tem em comum com o F, que no caso é o 1 e o 3. Então a resposta fica 5 e 100, porque são os elementos que sobram no conjunto A, se eu tirar do A os elementos que ele tem em comum com o F, que no caso é 1 e 3. A mesma coisa vai ser para os demais problemas desse item. A diferença B, C diferença B, B diferença C, que é diferente, não é comutativo, e E diferença F. E aí entra na parte interessante dessa questão, que é isso aqui. Esse Pzinho aqui. Esse P, pessoal, basicamente consiste no número de subconjuntos, total de subconjuntos que tem dentro de um conjunto. O total de subconjuntos ele é dado pela fórmula 2 elevado a n, onde n é o que? Justamente o conjunto específico. No caso, se eu quero o conjunto A, ele é esse aqui, ó, 1, 5, 100 e 3. O n aqui vai ser o conjunto A, só que especificamente o número de elementos do conjunto A, que no caso aqui são 4. Então, quando eu faço P de A, é o total de conjuntos que eu posso fazer com os elementos do A, que no caso são 2 elevado a 4, que é 16. E a mesma coisa para os demais. Repara uma coisa, no conjunto D, o conjunto D é o vazio, ele não tem elementos. Nesse caso, a resposta poderia ser 2 elevado a 0, né? Que dá 1. Só seria um conjunto, que é o próprio conjunto vazio. É meio paradoxal mesmo. P do conjunto E são 2, porque só tem um elemento, o conjunto E. E P de F tem 2 elementos, então 4 conjuntos. No caso, o P de E é porque ele tem o elemento vazio. O elemento com as chaves. E aí, como ele tem um elemento, fica 2. E aí, no caso, quem que é? É justamente o conjunto vazio e o elemento vazio. Isso aqui pode dar uma dorzinha de cabeça, mas não se preocupem não, que isso aqui é o que menos cai a respeito de conjuntos em vestibulares. Pois bem, vamos seguindo. Essa é basicamente a primeira questão. Indo para a próxima, diz o seguinte, ó. Analise o diagrama a seguir. Temos aqui um diagrama de Venn, bem direitinho. E aí, a pergunta aqui ela está repetindo, no caso, né? Analise o diagrama. Mas o que é que ele quer? Ele quer a relação que demonstra o que está pintado aqui de azul. E aí, eu já adiantei aqui a escrita para a gente não perder muito tempo. Mas a parte azul é o que tem em comum entre o A e o C. Tá aqui, ó. Parte do A aqui, né, ó. No meio, junto do C, o que está em conjunto. Só que tem um detalhe. É esse total aqui, desconsiderando o que eles têm em comum com o B. Então, no caso, exceto o que eles têm em comum com o B. Aí, vamos lá. O que é que tem em comum entre o A e o C? É a interseção. E aí, quando eu vou retirar algo que tem em comum, eu vou fazer a diferença. É basicamente isso. Sendo assim, a resposta é a letra C. Questãozinha bem tranquila, tá? É só para praticar mesmo as operações. Essa aqui já dá um pouquinho mais de trabalho, que você tem que lembrar de uma coisa. Mas vamos lá. Qual seria a possível lei de formação do conjunto A
com os elementos 2, 3, 5, 7 e 11. Aí eu já escrevi também para adiantar. Se observarmos com atenção, os números presentes no conjunto A são todos primos. Aí vamos lá, o que é número primo, pessoal? Número primo são números que só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. No caso é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13 e assim por diante. Contanto que seja somente por 1 e por ele mesmo. E aí no caso, a resposta dessa questão é a letra B. Justamente porque é a que diz isso, ó. A é igual a x, tal que. Esse símbolo aqui é o tal que. Tal que x é um número primo e 1 é menor que x, que é menor que 13. Ou seja, o x está entre 1 e 13. Número primo entre 1 e 13. Justamente. Os demais itens eles são falsos. Eles estão incorretos. Por exemplo, ó, x é um número simétrico. Eu nem expliquei o que é número simétrico para vocês. Mas eu não vou nem entrar muito nessa para não complicar e não confundir vocês. É besteirinha, mas eu não vou entrar não. X é número primo. Letra B tá certa. Letra C é um número ímpar positivo. Todos são positivos, mas o 2 ele é par. Então, por conta do 2, incorreto. Letra D é um número natural menor que 10. Isso aqui tá certo. Todos os números aqui, quer dizer, quase todos, são naturais menores que 10. Só que tem que considerar todos. E aqui tá faltando quem? 1, 4, 6, 8. E para completar, além de estar faltando esses daí, além do 9 e do 10, quer dizer, além do 9, justamente tem o 11 aqui, ó. E o 11 é maior que 10, desqualificando esse item também. Deu até uma travada aqui na hora de falar. Mas esse item está errado também por conta do que eu falei. Indo para a próxima questão aqui, a gente tem o seguinte. Entre as pessoas que compareceram à feira de inauguração da FATEC Pompeia, estavam alguns dos amigos de Eduardo. Além disso, sabe-se que nem todos os melhores amigos de Eduardo foram à festa de inauguração. Considere F como o conjunto de pessoas que foram à festa, E os amigos de Eduardo e M os melhores amigos de Eduardo. E aí a questão pede, com base nessas informações, marque a alternativa que contém um diagrama de Venn que descreve corretamente a relação entre os conjuntos dados, que no caso é o E, o M e o F. Então vamos lá. Pessoal, de cara, F é o conjunto de pessoas que foi. Dentro desse conjunto, algumas que foram eram amigas de Eduardo. Tá aqui, ó. Estavam alguns amigos de Eduardo. Então tá aqui, ó. Os amigos de Eduardo. Só que aí ele continua dizendo, ó. Sabe-se que nem todos os melhores amigos de Eduardo foram à festa. O que acontece? Fala nem todos aqui, ó. Esse nem todos deixa a entender que alguns dos melhores amigos alguns dos melhores amigos dele foram, mas nem todos. Ou seja, uma parte foi para a festa e outra não. Só que todo melhor amigo de Eduardo é amigo. Então, seria algo mais ou menos assim, ó. Esse seria aqui o espaço mais correto para a representação, né? O diagrama mais correto para representar. Que no caso é a letra E aqui, ó. Dicção hoje está difícil, pessoal. Tenham paciência. Feriado tô só no cansaço. Pois bem, com isso acaba as questões de funções, de conjuntos. E aí agora justamente a gente passa para as questões de funções. Certo? Vamos lá. Considere a função f de x igual a 31x mais 25. Ele quer o f de 32 e o f de 43. Pessoal, quando eu tenho uma função f de x, como essa, e ele pede, vamos nesse caso aqui, né, ó, o f de 32, ele quer basicamente que eu pegue o x
e substitua pelo número que dá nos parênteses, que no caso aqui é 32. E aí aqui é só fazer a conta, na calculadora mesmo. Deixa eu fazer aqui rapidinho, só um instantinho. 31 vezes 32 mais 25. 1017. Isso aqui é o F de 32. Já o F de 43, no lugar do X eu vou colocar 43. 31 vezes 43 mais 25. Que vai dar aproximadamente, não, exatamente 1358. É basicamente isso essa questão. Seja F, aqui já é outra questão, tá? Só para destacar. Deixa eu organizar aqui um pouquinho melhor. Isso aqui não é para não ficar tão feio. Pronto. Vamos lá. Seja F a função definida por 4x menos 21. Ele quer o f de 10 mais o f de 2. Isso aqui é uma conta que a gente tem que fazer. E depois ele quer o f de 3 vezes o f de 5. Beleza. Vamos lá. Deixa eu separar aqui que aqui é outra questão também já. Vai ficar um pouquinho conturbado aqui, pessoal. Não separei muito espaço. Basicamente, eu vou substituir o x pelos valores que estão aqui. 10, 2, 3 e 5. E depois fazer as continhas. Vou fazer aqui mais aceleradamente na calculadora. Mas aí é só fazer isso que eu falei. Substituir o valor do x. No caso, o f de 10 ele é 40 menos 21. Que dá 19. E o f de 2 é 8 menos 21. Que dá menos 13. Isso aqui vai dar 6 positivo. Já o f de 3 menos vezes o f de 5, perdão, ele vai ser justamente a mesma coisa que eu fiz agora para a primeira parte, só que mudando os valores do x, né? Então fica 12 menos 21, que dá menos 9, vezes menos 1, que dá 9 positivo. Beleza? Aí vamos lá. Quando a gente pega essa questão aqui, essa próxima, ela pede o domínio das funções. O que é o domínio, pessoal? São os valores em que o x vai ter uma correspondente no y. Quando eu digo assim, ó, f de x igual a 2x mais 4, quais são os valores que, se eu colocar no lugar do x, vai dar um valor para y? Qualquer valor vai ter o seu correspondente. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que, nesse caso aqui, o x ele pertence aos reais. Já no item B, o que acontece? Nem todo valor que eu colocar no x vai ter um correspondente em y. Por quê? Nesse caso aqui, o x está na fração, né? Ele está no denominador. E nesse caso, a fração, o denominador não pode ser zero. E aí, devido a isso, o que acontece? O 2x ele tem que ser diferente de zero. E para que isso aconteça, o x tem que ser diferente de zero. Mas os demais valores do x pode ser qualquer um dos reais. Já na letra C, qual é o domínio das funções, pessoal? X pertence aos reais, tal que x seja diferente de zero. É a mesma coisa do item B. Por quê? Aqui essa função ela vai ser constante, sempre igual a 1. Só que o que acontece?
vai haver uma situação onde isso daqui não é válido, que é justamente quando x for zero, porque aí o denominador vai ser igual a zero, beleza? Mas excluindo esse valor, qualquer outro dá certo. Então, a resposta é essa daí, justamente. Pois bem, indo para a próxima aqui, temos isso aqui, ó. Acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que, de 0 a 10 anos, a variação da sua altura se dava de forma mais rápida do que dos 10 aos 17. E a partir de 17, essa variação passava a ser cada vez menor, até ser imperceptível. Para ilustrar essa situação, esse casal fez um gráfico relacionando as alturas do filho nas idades consideradas. A, B, C, D e E são as alternativas que demonstram esse gráfico aí de variação de altura. Aí a pergunta é, justamente, qual gráfico melhor representa a altura do filho em função da idade? Ou seja, idade no X, altura no Y. Vamos lá. O que é que esse texto aqui está dizendo para a gente? Fala sobre variação. Ó, a variação de altura é a mais rápida dos 10 aos 17. Ou seja, quanto menor a variação de idade, maior vai ser a variação de altura. Então, o que acontece, pessoal? Basicamente, você vai fazer o quê? Você vai ter que olhar para a alternativa que tem a maior linha inclinada no começo. Aí vamos lá. Temos duas aqui que são parecidas, que no caso tem essa daqui e tem essa daqui. Essa daqui pode ser? Não. Por quê? Porque a variação é nula. A inclinação da reta tem que ser a maior possível dentro do contexto nesse período de 0 a 10 anos. E aqui, ó, é uma linha reta, horizontal. Não pode. Certo? E aí tem o item A, o B e também o item D. Aí vamos lá. Por que o item C não pode ser? Justamente pelo motivo contrário ao item E. Aqui é como se não tivesse variado a altura do rapaz, do filho. Aqui é como se tivesse variado de uma vez. Tipo assim, ele virou de idade, tipo assim, fez 10 anos, ele instantaneamente ganhou quase 1 metro de altura. Isso aqui não existe. Isso aqui é irreal. Então as alternativas tendem a ser essas aqui, né? Uma dessas três. Tendo isso em mente, fala que entre os 10 e os 17 também variou. E depois dos 17 deu uma desacelerada até ficar quase que nula a variação. A alternativa que melhor representa isso é a letra A. Por quê? No item B está dizendo que ele estagnou de altura entre os 10 e os 17. Só que a questão deixa meio que claro que teve variação de altura. E novamente, pessoal, está dizendo aqui, ó, que ele teve instantaneamente um ganho de altura. Isso aqui é muito item C. Isso aqui está errado. Letra D também, ó. 2 para ser mais específico. Beleza? E aí, por conta dessas coisas, o item A é o item correto. Nessa próxima, o que é que a gente tem? Diz o seguinte: para conseguir chegar a um número recorde de produção de ovos de Páscoa, as empresas brasileiras começam a se planejar para esse período com 1 ano de ovos de Páscoa produzidos no Brasil no período de 2005 a 2009. Ou seja, ele é todo atravessado, né? Mas basicamente, elas se baseiam no planejamento com os anos anteriores, certo? Então aqui, ó, 2009, produziu 113 milhões de ovos, 107 em 2008 e assim por diante. Aí a pergunta que faz é a seguinte: de acordo com o gráfico, o biênio que apresentou maior produção acumulada. Aí, vamos lá, pessoal.
quando a gente faz esse tipo de questão, a gente só, às vezes, no chute vai só no maior e vem aqui, ó. E tchau. Acabou-se. Às vezes dá certo. Às vezes não dá. Por quê? Basicamente, o que você tem que fazer aqui? Você tem que pegar e somar os anos. No caso, aqui, eu vou dar uma pausa para vocês tentarem fazer, dar uma lida com calma, e aí depois de um breve corte, a gente continua para vocês tentarem, vocês verem a resolução comigo, beleza? Então, vamos lá. Bem, pessoal, voltei aqui rapidinho. E assim, essa questão não tem segredo. Só dessa parte para vocês mesmos calcularem também, porque eu tive que cortar aqui rapidinho. É só somar, pessoal. Os 2 anos. No caso aqui, ó, 2004 e 2005. 2004 nem tem. Então você considera só 90. Não vai ser grande. Descarta. 2005 e 2006. Os dois juntos dá 184 milhões. 2006 e 2007. 94 mais 99. Aqui, ó. Dá 193. Letra D, 107 com 99, que é 2007 e 2008 aqui, né? Dá 206. E para fechar, justamente o item que eu falei do chute, né? 113 com 107 dá 220 milhões. Qual que é a letra? Letra E. Não tem que dificultar essa questão aqui. Beleza? Vamos para a próxima. Sexta questão diz assim, ó. O termo agronegócio não se refere à agricultura e à pecuária, pois as atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a zona rural, industrialização e comercialização dos produtos. Ou seja, trazendo aqui um pouco de reflexão, né? Agronegócio não se limita somente a produzir plantio e gado, mas é tudo que envolve a produção e venda desses produtos. E aí a questão diz assim, ó, o gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro. Aí tá aqui, né, ó, teve um boom aqui em 2003, o maior valor dentro dessa faixa que a gente está vendo aqui, né? E aí depois teve uma queda. Aí em 2006, começou a subir de novo. Aí pergunta, segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos de... Qual foi o ano que caiu, pessoal? 2003. Qual foi o ano que parou de cair e voltou a subir depois? 2006. Letra C. É por interpretação. Como é que eu sei que desceu? Porque a linha, pessoal, ela tem no gráfico... Não, deixa eu fazer direitinho isso aqui, né? Peraí. No gráfico, pessoal, uma função de primeiro grau, ela tem ou esse formato aqui, ou então esse formato aqui. O que acontece? Claro, tem outros formatos, né? Mas no caso aqui, o que quer dizer essa primeira? Quer dizer que o A é positivo, maior que zero. Nesse caso aqui, a função ela é crescente. E nesse caso aqui, o A é menor que zero e a função ela é decrescente. À medida em que vai aumentando o valor de x, o valor do y vai diminuindo. Por conta disso, letra C é a correta. Vamos de próxima já. Vou separar aqui as coisas. Pessoal, raiz da função. Ache as raízes das seguintes funções. Para eu achar a raiz de uma função, eu basicamente tenho que igualar ela a zero. Então aqui, ó, igual a zero. Opa, igual a zero. Para que isso aconteça, o x tem que ser igual a zero.
Quando eu igualo isso aqui a zero, o x tem que ser igual a menos 5. Porque menos 5 mais 5 dá 0. Para o h de x, é 3x sobre 4 menos 9. Por isso igual a 0. Vamos lá. Isso aqui fica o quê? 3x sobre 4 igual a 9. Eu passei o 9 para o outro lado. E agora eu vou só ajeitar aqui as coisas. O x fica igual a 12. O x sendo igual a 12, a função vai ser nula. Ou seja, vai ser a raiz da seguinte função, né? No caso do h de x. E aí, para o i de x, que tem esse formato aqui, né? Ó, x raiz de 2 mais 5 sobre 2, para que seja igual a zero, a gente vai ter que fazer uns cálculos aqui. No caso, eu vou passar esse 2 para o outro lado, dividindo. Esse raiz de 2, no caso. Esse tem que ser o valor de x. Daqui tem como racionalizar. Multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Quando eu faço isso, eu vou ter que x vai ser menos 5 raiz de 2 sobre... Raiz de 2 vezes raiz de 2 é o próprio 2, que está multiplicado vezes 2, fica 4. Outra forma de se escrever. Ou assim, ou assim. Questãozinha bem tranquila, tá, pessoal? Isso aqui é só para vocês lembrarem do que é o conceito de raiz de uma função. Vamos próximo aqui já, sem perder muito tempo. Vai ficar tortinho mesmo. Não separei muito espaço. Próximo diz assim, ó. Uma indústria automobilística está testando, né, um novo modelo de carro. E aí aqui mostra o consumo de combustível com base na distância percorrida. Aí, pessoal, vamos lá. O que aqui ele pede? Qual a função que representa esse gráfico aqui? Vamos lá. Ó, pessoal, uma função de primeiro grau, ela é uma reta. Uma reta, agora sim. Nesse caso aqui, claramente é uma função de primeiro grau. Uma função de primeiro grau, ela tem esse formato aqui, ó. F de x igual a ax mais b. No caso, x é a distância. E o y é o combustível que tem no tanque, a quantidade disponível no tanque. No caso, pessoal, y igual a ax mais b. Porque o y ele está em função de x. Então, o que acontece aqui? Para eu achar esse valor dessa função específica aqui, eu vou pegar pontos do gráfico que me ajudem a descobrir o valor do x e do a e do b. Por quê? O a e o b são os coeficientes que definem como fica a minha função. Certo? Então, vamos lá. Esse ponto aqui, ele é o 0,50. Percebam, essa linha ela está cruzando o eixo y no 50. E o b é justamente esse valor. É o valor que a função corta o eixo y justamente quando passa pela origem. Então, o b vai ser mais 50. E aí já desqualifica, ó, item A, C e E. Só que ainda tem o quê? A gente tem que descobrir o valor do A, né, que é o coeficiente angular. Para isso, a gente vai pegar esse outro ponto aqui, ó. Ele é o 500, 0. Com esses dois pontos, pessoal, dá para a gente fazer o quê? Justamente pegar os dois e fazer o cálculo do A. Que vai ficar assim, ó. O A, ele é o delta y sobre delta x. Vamos pegar esses dois pontos. Quem que é o y desse ponto aqui, ó? Desse ponto. O y dele aqui, ó, é o 0. Menos o y do outro ponto, que é 50.
pega novamente o x do mesmo ponto de início, né? Eu comecei por esse ponto em cima, embaixo também. 500 menos o x desse ponto, 0. Isso aqui fica menos 50 sobre 500. Na prática, isso aqui é a mesma coisa que menos 1 sobre 10. Então, y é igual a menos 1 sobre 10, que é o a, vezes o x, mais o b, que é mais 50. Essa é a resposta. No caso aqui seria a letra B de bola. Beleza, pessoal? Isso aqui é questãozinha básica do Enem, tá? Para você desenvolver a equação da função, certo? Esse tipo de questão ele é bem recorrente. Então, se vocês puderem pegar mais questões disso, procurar pela internet aí de outros vestibulares parecidos com o Enem, questão da Unifor, Unicristos, ou de outros vestibulares tradicionais, sei lá, FUVEST, Unicamp, pratiquem isso aqui é importante. Mas enfim, vamos para a próxima. Próxima questão também do Enem diz o seguinte: uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora, foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada, junto com a primeira. E aí mostra o gráfico. Aí vamos lá. Vamos interpretar aqui. Basicamente, até a primeira hora, tá aqui a primeira hora, só tinha uma bomba aberta. Agora aqui, depois da primeira hora, tinha 2 bombas. Então o que acontece? Para que a gente ache a resposta, que a gente já vê qual é a resposta aqui, né? A gente vai ler o resto da questão. A gente precisa entender que aqui tinha 2 bombas, por quê? Agora vamos ler o enunciado. Qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Já está destacado aqui, né? Ó, letra C. Letra C é a resposta. Mas vamos lá, o porquê. Ó, primeiro vamos ver a vazão da primeira bomba. Como é que eu faço isso? A vazão, pessoal, é quantos litros se esvazia por uma unidade de tempo. Nesse caso aqui, ó, vai ser o coeficiente angular dessa reta. Para a bomba 1, vai ser delta y, 6.000, menos 5.000, sobre delta x, que é 1 hora. Então, 1.000 litros por hora. No cenário 2, vai ser 5.000, que é onde estava parada a outra, né? Onde parou, até o 0. Então, é 5.000 menos 0 dividido por 3 menos 1, que dá 5.000 dividido por 2, que dá 2.500 litros por hora. Só que aí, como eu falei, nesse segundo cenário tem 2 bombas, a bomba 1 mais a bomba 2, juntas, a vazão delas é 2.500 litros por hora. Se a B1 é 1.000 litros, a B2 tem que ser 2.500 menos 1.000. Sendo assim, a B2 vai ser 1.500 litros por hora. Como já destaquei aqui, né, vai ser a letra C. Questãozinha simples, tá, pessoal? É só mesmo interpretativa. Vocês vão perceber e já devem até imaginar, né, que o Enem, boa parte dele é isso, interpretação de texto. Até na prova de matemática tem isso. Mas enfim. Isso aqui é a saideira? Não, temos algumas ainda. Vamos lá. Ó, isso aqui tem na apostila de vocês, né? Mas assim, dá uma resumida nessa questão, porque minha voz já tá saindo, né? Já tá falhando. Tem 2 tipos de trajetória aqui. Certo? E essa trajetória aqui são de projéteis de foguete. E o que acontece? O foguete
da linha reta aqui, que é o B, ele tem que interceptar o A, que é esse aqui da parábola. Só que tem que interceptar no ponto mais alto. Qual que é o ponto mais alto, pessoal, dessa linha parabólica aqui? Justamente esse aqui, ó. Aí vamos lá. Para que essa linha encoste aqui, o coeficiente angular dela, ao invés de ser esse que tá, tem que virar esse aqui, ó. Esse é o raciocínio. Agora vamos ler o comando. Com base nessas simulações, observou que a trajetória do projetil P deve ser alterada para que o objetivo seja alcançado, que no caso é interceptar o projétil A. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que passa a trajetória de B deve aumentar ou diminuir. Aí vamos lá. Qual que é o coeficiente atual? É 8 sobre 0, quer dizer, 8 menos 0, que é o ΔY, dividido pelo ΔX, que é o 4 menos 0. Opa. 2. Esse aqui é o nosso A, né, o coeficiente angular. Só que no caso, a gente quer que chegue nesse cenário aqui, ó. Que ele esteja nesse padrão aqui de formato. Aí quais são as coordenadas desse ponto? 16 menos 0, que é o ΔY, pelo mesmo ΔX, que é 4. Para que a gente alcance o coeficiente angular correto, nesse caso, né? Que aqui vai ser 4. Ou seja, o que tem que fazer? Tem que aumentar 2 unidades. Por quê? De 4 para... Quer dizer, de 2 para 4, eu somo 2. É só isso, essa questão. Ela tem muito texto e acaba confundindo quando você vai ler tudo. Mas quando você lê um pouquinho para dar uma pausa, entende o que é preciso, ela sai com 2 contas. Só isso. Beleza? Próxima questão. Opa. Só separar aqui as coisas, né? Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Os outros são diaristas. Cada um trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Chamam de X o total de funcionários da empresa e Y o valor em reais pago de salário dos funcionários. A questão pede o seguinte: qual que é a função que representa o gasto semanal com essa empresa? Essa empresa gasta o gasto semanal que ela tem com funcionários. Certo? Aí vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Eles têm o gerente, que é R$1.000, mais duas vezes 80 vezes X. Isso aqui igual a isso. Aí vocês falam, professor, você está tirando isso aí de onde? Vamos com calma. Esses R$1.000 é do gerente. Esse 2 aqui é porque são 2 dias que os diaristas trabalham por semana. 2 dias. Só que tem um detalhe específico aqui, pessoal. Eu vou já comentar, mas eu vou continuar. O 80 é o custo de cada diarista. E o X é o total de funcionários. Só que tem um pequeno errinho aqui, que é importante vocês se ligarem. Que é para induzir ao erro e você vir aqui, ó, e marcar a letra E quando você terminasse essa conta aqui, né, ó, que daria 160x. Não é essa a resposta. Por quê? Porque o gerente ele também é um funcionário. Então, no caso aqui,
A resposta correta ela seria desse jeito aqui, ó. X menos 1 no lugar do X. Por quê? Porque o gerente está sendo considerado aqui 2 vezes, nesse caso aqui, ó, nesse primeiro caso. E ele não pode ser considerado. Aí fica 1000 mais 160x menos 160. Isso aqui vai ser 160x. Aí, ó, 1000 menos 160 dá mais 840. Letra D de dado. Essas questões, pessoal, é só prática mesmo. Qualquer dúvida, novamente, me procure. Deixa aí nos comentários, ou então manda mensagem para mim. Tirem dúvidas, tá? Mais uma questão aqui, ó. Diz assim: o valor de um carro novo é de R$9.000. Com 4 anos de uso é de 4.000. Supondo que o preço caia com o tempo, segundo a linha reta, função de primeiro grau. O valor de um carro com 1 ano de uso é quanto? Vamos lá. O B, pessoal, é o valor da função quando ela corta o eixo Y. No caso aqui, o X seria o tempo de uso. O B seria o preço do carro novo. Então, f de x é igual a 9.000, que é o preço do carro novo, menos a vezes x. Aí você fala, por que menos, professor? E por que você está colocando 9 na frente? Aí vamos lá. 9.000 porque é o preço do carro novo. Menos a x é porque, basicamente, o carro vai diminuindo de valor com o passar do tempo. E aí, por conta disso, eu estou colocando depois, porque a ideia é que, ao longo do tempo, esse valor só venha a diminuir. E aí a gente precisa calcular o valor do A. Então vamos lá. 9.000 menos 4.000 dividido por 4. Por que isso? É a variação de preço que foi dada na questão, dividido pela variação de tempo, que é 4 anos de uso. Isso aqui fica 5.000 dividido por 4, que dá 1.250 por ano. Ou seja, cada ano que passa, o carro perde R$1.250 de preço. Se ele quer o preço após um ano, eu vou pegar 9.000 menos 1.250. Que aí vai dar R$7.750. É isso mesmo? É isso mesmo. Alternativa letra C de casa. Beleza? Vamos para a próxima aqui. Essa vai ser a saideira dessa parte. Vou gravar um outro vídeo ainda hoje, creio eu, sobre função exponencial para resolver com vocês. E sobre função de segundo grau. Mas fiquem ligados aí. Só para não ficar o vídeo muito extenso. O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alto. Comparando as contratações desse setor no mês de fevereiro com as de janeiro desse ano, houve um incremento de 4.300 vagas no setor. Ou seja, de cara, já pensem assim, ó. Delta X igual a 1, delta Y foi de 4.300. Já pensem nisso de cara. Por quê? Ele deu uma variação em tempo e em valor de vagas. Isso aqui já é de imediato, você tem que pensar. Não consegui pensar de imediato, professor. Então, vá praticando. Isso aqui é prática, tá? Aí ele fala, ó, totalizando 880.605 vagas. Só que isso daqui foi depois de variar. Por que eu estou destacando isso? Porque ele vai querer a função aqui, desse valor. Onde Y representa as quantidades de trabalhadores, no caso, vagas, né?
E x, o tempo dos meses. Então, o que acontece, pessoal? A gente precisa fazer o seguinte. Ó, janeiro, fevereiro. Aqui foi 4.300 a mais, totalizando 880 mil. Para achar o valor em janeiro, o que eu preciso fazer? Pegar 880.605, subtrair os 4.300. Minha voz já está indo embora já. E aí, eu vou achar o valor em janeiro. Vou chamar aqui de, sei lá, de W. O valor aqui de janeiro. Faça esse cálculo. Dê uma pausa aí tentando fazer esse cálculo. Que eu já volto com a resposta. Vou dar uma pausa novamente. Já volto com a resposta desse cálculo aqui, dessa subtração. E prossigo com a resolução. Pronto, pessoal. Para fechar, vamos calcular isso aqui. Cálculozinho besta, né? Ó. Isso aqui é o correspondente em janeiro. Só que o que acontece? A função, ela não quer esse valor. Ela quer o valor exatamente no começo do ano. E aí o que acontece, pessoal? Como é que ficaria esse cálculo aí? Ficaria 8.800, quer dizer, 880 mil, né? Colocar arredondado, só para efeito de cálculo mais rápido aqui para escrever. Isso aqui é o de janeiro. Só que ainda eu tenho que colocar 4.300 x menos 1. Justamente para representar o janeiro. E aí, o que é que vai acontecer? No fim das contas, a gente vai ter esse valor aqui, vai ser esse, que é 876.305, mais, aí aqui ó, uma distributiva, né, o chuveirinho, 4.300 vezes x menos 4.300. Por que eu tenho que subtrair 4.300? Porque esse x é considerado desde o começo do ano, do início de janeiro. Ou seja, eu vou ter que subtrair 4.300 novamente. Na prática vai ficar 872.005 mais 4.300x. Sendo assim a letra C, o gabarito. Essa questão ela é bem chata, tá? Ela foi do Enem em 2010. O estilo de questões do Enem não mudou muito em relação a funções, mas ela seria de nível médio a difícil. Porque tem um distratorzinho, sabe? Que a galera iria marcar o D. E aí ela seria médio para difícil por conta disso. Por causa dessa besteirinha. Porque muita gente iria errar e aí a TRI ia cair em cima da questão. Mas é isso, pessoal. Em breve eu vou postar outro vídeo falando sobre função de segundo grau e exponencial. Até a próxima.